Juliano Lima. Olha. Chupa, Flavinho! Que inferno, hein? Olha. Obrigado, Juliano Lima. Daqui a pouco o Juliano Lima volta direto aí da porta do Maracanã. Os torcedores do Flamengo já fazendo a festa. Eu vou dizer agora pra vocês. O Adriano é o maior ídolo da história do Flamengo pós-Zico. Porque eu nunca vi nada igual. Ah, teve o Pet também. Não é igual o Adriano, não. Não é igual o Adriano, E o não. torcedor do Flamengo, ele se identifica muito com o Adriano, Benja, porque o Adriano, ele veio de uma comunidade, o Adriano é um cara pobre, é um cara humilde, e o torcedor vê no Adriano aí realmente um pouco dele. O Adriano é um cara aí que foi surrado pela vida, né? Um cara que, para conseguir alcançar o patamar que ele alcançou, ele batalhou bastante. Então o torcedor acaba se identificando com algumas situações como essa, por exemplo. O Adriano, pelo fato dele não ter se desprendido da comunidade onde ele nasceu e onde ele foi criado, causa ainda mais respeito no torcedor. O torcedor idolatra o Adriano, eu acho que faz jus, sim. O problema, né, Sormani, é que fisicamente falando, o Adriano, eu acho que ele não volta mais. Sormani, o Adriano... Tá fininho. O Não, mas o Adriano, problema é o tendão, o cara. Adriano, exceção do Zico, esquece o Zico, é o maior ídolo da história do Flamengo? O problema é que a gente está fazendo uma pesquisa e está ouvindo quem está hoje, né? Com a faca e o queijo na mão para responder. O pessoal, por exemplo, o Júnior. O Júnior viveu na época do Zico. O Júnior viveu na época do... Talvez se o Júnior tivesse vivido numa outra época e o Flamengo tivesse conquistado vários títulos, ele teria a mesma dimensão do Adriano, por exemplo. Mas não tem, a gente sabe que não tem. Eu acho que pela manifestação do torcedor, por isso que o Mano falou também, eu acho que depois do Zico, é o Adriano. Eu acho que... Impressionante. Impressionante o carinho que o torcedor tem pelo Mas Adriano. o torcedor do Flamengo, o rubro-negro, né? Como ele se intitula, ele também tem uma memória muito afetiva pro título de 81. E ele não esquece não só o que o Zico fez, mas o que Leandro fez, o que Adílio fez, o que o Júnior fez, o que o Nunes fez, né? Aí na época recente aqui, o Romário jogou muita bola com a camisa do Flamengo. Esteve presente, inclusive, campeão da Mercosul em 99. Ou seja, foram jogadores que recentemente estiveram no Flamengo e também foram vitoriosos, né? E o Júnior com duas passagens. A passagem de 81, naquela geração esplêndida, e a passagem de 92, no time não desacreditado, mas o Botafogo até era mais time naquela ocasião, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro. E o Júnior lidera com 42 anos o Flamengo a um título. Então eu acho que esse peso que teve o Júnior em duas grandes gerações, para mim, o faz, depois do Zico, ser o maior ídolo. Eu acho que a questão do Imperador é muito mais a comoção do torcedor, né? Por tudo que aconteceu com ele, com a trajetória dele, a morte do pai, ele não conseguiu superar, enfim, os problemas que ele teve na vida. Eu acho que tudo isso mostra uma comoção. Agora, ídolo, conquista, vamos falar de conquista. Você vai parar no Adriano em uma conquista. Ou o Andrade mesmo. O Andrade, isso aí tem a ver com... Desculpa, só cortá-lo, desculpa. Ou o Andrade mesmo. O Andrade ganhou tudo como jogador. E no ano que o Adriano tem essa conquista brilhante, muito da recuperação do Adriano passa pelo Andrade ter sido um interino. Ídolo na sua conquista. Eu acho que isso tem a ver com faixa etária de quem está sendo entrevistado. Foi o que eu falei. Basicamente. A geração atual. Também. Ô, Flavinho, eu nunca vi uma comoção para um jogador há anos, não é de agora. Não, ele é Você querido. vai no Maracanã, tem as bandeiras do Adriano. Tem a ver com a faixa etária de quem hoje, uma geração que é uma geração que está em dois estádios. inclusive não viu o Zico, mas evidentemente que ela sabe das conquistas do Zico. O Zico Isso reflete uma é um carência caso também, ou especial. Esses caras que estavam na porta do Maracanã. Reflete não era uma carência Não, também, né? reflete- Se tivesse Ô, talvez Benja, aí o Adriano 10 tem camisas 75, novas era depois da do geração do Adriano. Adriano. Depois do Zico, realmente, quem apareceu na história? Antes do Zico tem. O Petkovic e o Antes Adriano. do Zico tem um monte Teve de o coisa. Wagner Love em determinado momento que fez Pouco vários tempo. sucessos. Não, ele falou, quem apareceu depois do Não, Adriano? mas não dá pra comparar. Mas você tem, Não, que, óbvio você tem que olhar que para as dá, mas conquistas. ele nasceu lá, Você tem que olhar para as Flamengo. conquistas. O Flamengo ganhou 2 brasileiros depois do Zico, certo? O brasileiro de 92 e o brasileiro agora de 2009. Né? Quem comandou esses times? O primeiro foi o Zico, o Júnior, de 92. E o recente, o Jogando Adriano. na meia, hein? Jogando na meia, exatamente. E o mais recente é pelo Adriano. Então, eu acho que isso aí, eu também, exatamente o que eu falei, o Flavinho também concorda comigo. Se você fizer essa pesquisa daqui 30 anos... Não vai dar Adriano. Não vai dar Adriano, o nego não vai lembrar dele mais. Ah, não sei. Não vai lembrar. Não, tenho minhas dúvidas. Hoje, o Zico deveria ser muito mais reverenciado e lembrado do que o é. Mas o Zico é. Deveria Você entra ser na mais. Gávea, tem uma estátua gigante Sim, do Zico lá. ok. Mas eu acho que o Zico, por exemplo,
deveria ser difícil para ele andar na rua. E é. Será? Pô, Caramba, você tem que ver o Zico chegando no Maracanã. É um mar Não de no Maracanã, gente. Mas não no qualquer Maracanã, lugar, na rua. O Zico... Eu não sei onde mora o Zico, eu não sei onde ele mora. O Zico mora na Outro dia Barra. eu fui gravar no Ano CFZ passado, e o Zico chegou, até ele me atendeu do lado de trás da estrutura ali, da onde ele De tinha o tanta escritório, gente que porque ele tava lá falou pra- que se eu for ali na frente, ali não consigo mais voltar. Não, e o Zico chegando em Udine no estádio esse ano, você lembra? O Sim, que foi uma coisa aconteceu no estádio? impressionante. referencial. Vamos para o Ninho do Urubu com a Eduarda Piscinati, com informações do Flamengo, que vai ser campeão hoje, Duda. A torcida é grande para que isso aconteça assim. E ao contrário do que a gente tem visto lá na concentração do Independente, aqui na concentração do Flamengo, no Ninho do Urubu, tudo muito tranquilo, nada de torcedores por aqui do lado de fora do centro de treinamento. Lá do lado de dentro, os jogadores terminaram o almoço agora há pouco e a gente sabe que é depois dessa refeição que o técnico Reinaldo Rueda costuma definir o time que leva a campo. Mas ontem, na coletiva de imprensa que concedeu aqui mesmo, após o último treino, que foi com portões fechados, ele disse que não tinha muito o que pensar e deu a entender que deve repetir o time do primeiro jogo, fazendo talvez uma única alteração, colocando o Everton no time titular no lugar do Paquetá. A gente lembra que no primeiro jogo, lá na Argentina, quando o Flamengo perdeu por 2-1 e, portanto, tem desvantagem agora, o Everton vinha se recuperando de lesão, começou no banco de reservas, entrou só no segundo tempo, mas agora, segundo o Reinaldo Rueda, ele está totalmente recuperado e, portanto, deve retomar essa vaga no time titular. Assim, o Flamengo, que vai a campo, deve ter o César no gol, o Pará na direita, Hever e Juan os zagueiros, o Trauco na esquerda, o Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego, Everton e também o Viseu, que é o artilheiro do time e da competição. O jogador tem 5 gols marcados. E o técnico Reinaldo Rueda comemorava ontem aqui na coletiva de imprensa o fato de não ter novas lesões e, portanto, não ter novos desfalques neste último jogo do ano, o jogo de número 84 do Flamengo em 2017. Então, ele continua não podendo contar apenas com aqueles que já não jogam há algum tempo, o caso do Berril, do Diego Alves tratando lesão, e também do Paulo Guerreiro, que segue suspenso pela FIFA. Como eu disse, os jogadores terminando o almoço por aqui, a tarde é de descanso. No final da tarde, uma última refeição antes da partida, a preleção de Reinaldo Rueda, e às 7 horas da noite, o Flamengo sai da concentração aqui do Ninho do Urubu, rumo ao Maracanã, para esta partida decisiva diante dos argentinos do Independente. Lembrando que essa é a terceira final do Flamengo em 2017, ganhou do Fluminense no Carioca, perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil e agora pode conquistar esse título inédito para o clube. É com você, Benja. Valeu.